Fala, meus filósofos e minhas filósofas. Meu nome é Eduardo Klinger, sou pesquisador em filosofia, criador do site do canal Eduardo Klinger, e hoje a gente vai discutir sobre o ceticismo. Mas antes de começarmos essa videoaula, eu preciso dar alguns recados rapidinho. Primeiro é que essa videoaula é uma continuidade da playlist do nosso curso de filosofia gratuito, então se você tem interesse em aprender filosofia, vai lá no canal e assiste os outros vídeos de filosofia que tem bastante conteúdo muito interessante. Segundo recado para dar é ativar o sininho de notificação após se inscrever, porque toda quinta-feira, às 20 horas, tem vídeo novo no canal sobre o curso de filosofia. Então, após assistir os vídeos passados, se inscreve e ativa o sininho de notificação para você poder acompanhar o nosso curso semanalmente. Certo? E o terceiro e não menos importante, para você não ficar boiando sobre esse vídeo de ceticismo, eu recomendo, pelo menos, você assistiu o vídeo anterior sobre o período helenístico para entender o contexto geral que se encontra o ceticismo para poder então se aprofundar nele, certo? Então é isso, recado dado, a gente pode ir direto para a aula de hoje. Ceticismo. Bom, o ceticismo ele se caracteriza como uma corrente de pensamento que surgiu primeiramente com Pirro de Elis, meu grego é horrível, que foi contemporâneo de Alexandre. Esse Alexandre é Alexandre o Grande, que conquistou a porra toda, que foi a morte dele, inclusive, foi o início do helenismo oficialmente, segundo a maioria dos historiadores, certo? E aí, o que é esse ceticismo? O ceticismo é uma proposta filosófica que se contrapõe ao dogmatismo. Por quê? Dogmatismo basicamente é acreditar na sua crença totalmente. Tipo, não, essa é minha crença, eu só acredito nela e pronto. Eu confio na minha crença. E aí o que você faz? Você pensa mil e uma formas de justificar a sua crença. O ceticismo, ele duvida das suas próprias crenças, ele se permite a dúvida. Isto é uma caneta. Não sei. Eu me permito duvidar de que isso seja uma caneta. Por quê? Se eu partir do pressuposto que isso é uma caneta, eu vou, na minha estrutura lógica de pensamento, confirmar de todas as maneiras que eu puder que isto é realmente uma caneta. Então, o meu pressuposto, ele justifica a realidade. Quando eu parto de um ponto de vista cético, eu duvido que isso seja uma caneta, eu permito a possibilidade disso ser um lápis, disso ser um pincel, disso ser um caralho de asa. Mas eu me permito a dúvida. E como é que eu vou responder essa dúvida? Através da filosofia, através do pensamento lógico. Então, o ceticismo, ele se permite a dúvida, porque dessa forma ele chegaria mais próximo à verdade e não ficaria tão limitado pelo pensamento dogmático, que, por exemplo, a gente viu na treta do vídeo da treta de Sócrates com a Santa Trindade, ou que a gente viu na treta dos sofistas com a Santa Trindade, que é Sócrates, Platão e Aristóteles. A gente viu ali um dogmatismo, especialmente no Sócrates, né? Então, o ceticismo ele tenta justamente acabar com esse dogmatismo na filosofia, duvidar de tudo sempre, porque assim a gente pode conhecer melhor as coisas. E claro, a possibilidade de conhecimento varia de uma corrente cética para outra. Por exemplo, o pirronismo é o ceticismo absoluto, não tem como se chegar à verdade. Mas outras correntes filosóficas céticas vão colocar ali um limite para o ceticismo. É possível até tal ponto. E por aí vai. Certo? Outra coisa também que, se você assistiu o vídeo do período helenístico, você vai lembrar do que eu estou falando. O período helenístico também foi caracterizado pela busca da felicidade. Se você acha que esse negócio de coach é novidade, não é. A filosofia já se preocupava sobre a importância do homem ser feliz e como o homem poderia ser feliz. E o ceticismo também traz essa questão. O cético Pirro, por exemplo, Pirro de Elis, ele vai trabalhar alguns conceitos para que o homem possa ser feliz e praticar o ceticismo, digamos assim. Entre eles, a gente tem as três qualidades, que é ser incapaz de falar, ou seja, com isso, incapaz de sentenciar uma verdade. Um cético nunca afirma nada. O cético ele duvida de tudo, mas não afirma nada. Essa é a incapacidade de falar. A outra coisa é ser desprendido de paixões, assim não sendo guiado e retirado de sua serenidade por ilusões dos sentidos. Como o período helenístico é marcado pela busca da felicidade, e nesse período a felicidade vai ser associada ao prazer, várias correntes vão surgir tentando relacionar a felicidade com o prazer e entender essa
dualidade. Será que o prazer realmente me faz feliz? Será que eu devo buscar o prazer totalmente? Ou um pouco? Ou me abster por completo? Então, como a gente está falando de prazeres, acaba se envolvendo também com a questão das paixões. Então, você se levar pelas paixões, você fica afetando a sua mente. Os gregos, por exemplo, vão considerar o amor como uma doença psicológica. Então, você se levar pelas paixões, isso prejudica a sua mente. Sua mente está prejudicada, isso atrapalha o seu pensamento lógico, o seu pensamento filosófico. E a terceira qualidade seria se livrar da confusão do mundo. Porque o mundo é problemático e se você se concentra nos problemas do mundo, você os absorve. Isso atrapalha novamente sua estrutura lógica, filosófica. Só que esse último conceito, se livrar das confusões do mundo, exige mais dois outros, que seria melhor explicado com a indiferença, que seria a primeira qualidade, e a insensibilidade, que seria a segunda qualidade, porque garantiriam assim uma tranquilidade. Se eu me preocupo com o mundo, eu me permito ser afetado emocionalmente e psicologicamente pelo mundo. Se eu apresento diante do mundo uma insensibilidade e uma indiferença, eu não quero saber dos problemas do mundo. Então eu fico aqui zen, top, super de boa, tranquilaço, sem me afetar pelo mundo. Ah, tem criança passando fome. Foda-se, eu tô de boa aqui. Essa tranquilidade me permite filosofar melhor. E isso é um assunto que eu trabalhei tanto no vídeo, a diferença entre filosofar e aprender história da filosofia, como eu falei também sobre a questão dos sofistas. E a própria história de Aristóteles poderia ser muito bem de exemplo para esse tópico. Por quê? Aristóteles nunca casou, nunca teve filhos, nunca trabalhou. Então ele teve ali um ócio bastante abundante, onde ele desenvolveu várias obras. E Aristóteles não é qualquer pensador. Aristóteles teve diversas obras em diversas áreas da ciência. Então, assim, isso mostra que realmente, quando o filósofo se encontra em tranquilidade, tanto material quanto mental, ele consegue produzir muito mais e com muito mais qualidade. E aí, esse ceticismo ele vai ter essa preocupação em duvidar de tudo e se manter tranquilo para poder questionar tudo e assim refletir sobre o mundo, certo? O Pirrot de Elis vai ser o mais clássico dos ceticistas, mas a gente vai ter outros. A gente vai ter o Timon, o Arcesilau, o Carneadas, o Enesídemo, Agripa, ou é Agripa? Acho que é Agripa. O Agripa, que a gente precisa falar sobre ele, e o Sexto Empírico. Lembrando também que a gente vai ver esse ceticismo até ali o comecinho da era cristã com o Sexto Empírico. Mas esse pensamento cético ele vai ser arrastado até a modernidade e posteriormente. Por exemplo, a gente poderia citar o Wittgenstein. Wittgenstein vai falar que não podemos falar daquilo que não podemos falar. Ou seja, ali a gente já percebe uma clara influência do ceticismo. Né? Então, o ceticismo, além de se propor, eu esqueci de falar isso no começo, é muito importante. O ceticismo, além de se propor uma contrapartida ao dogmatismo, ele também se propõe a resolver a questão da treta do Platão e Aristóteles. Que treta é essa? A treta do idealismo e a treta do materialismo. O problema dos gregos, aonde está a maldita verdade? Onde fica a verdade? Para Platão, está no mundo das ideias. E aí você aprende tudo lá e quando reencarna esquece e o mundo material vai te lembrando. Sócrates também vai acreditar nisso. Aristóteles, por outro lado, vai dizer que a verdade se encontra aqui e a gente pode conhecê-la através da essência das coisas. E aí fica essa treta filosófica que o Aristóteles tenta conciliar para resolver, não dá certo, vai se arrastar por toda a história filosófica e a gente vai acompanhá-la de perto, caso a caso. E aí, entre a verdade está através da razão e a verdade está através dos sentidos, a gente vai ter a terceira opção, que é o ceticismo. Não dá para se alcançar a verdade. Algumas vertentes do ceticismo vão propor que a verdade pode ser alcançada até certo ponto. Existe um limite para o conhecimento, mas aí é de vertente em vertente, de pensador em pensador, certo? De qualquer forma, e de forma geral, o ceticismo vai se propor a dúvida de todos os dogmas, ou seja, eu vou partir da dúvida e não mais de uma crença pré-existente. E o ceticismo vai partir também da ideia de que a verdade absoluta é inalcançável. Alguns vão dizer que uma certa parte da verdade pode ser alcançada, mas a verdade absoluta, em todo o ceticismo, ela nunca será alcançada.
certo? Então, espero que tenham gostado. Dúvidas, críticas e sugestões, deixe aqui nos comentários. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para assistir a nossa próxima videoaula. E é isso, espero que tenham gostado. Tchau, tchau e se cuidem.